assunto. Hoje eu gravei um podcast falando do dólar, que o dólar subiu aqui no Brasil na última semana. E eu sei que tem gente que pensa o seguinte: cara, que se for do dólar, se o dólar for para 6, não tem nada a ver com isso. Isso vai ferrar a classe média que não pode ir para Disney. E ele não tem noção de que, meu amigo, 70% do frete brasileiro é rodoviário, é diesel. Se o dólar subir, você está indexando toda a nossa economia, você não vai conseguir comprar nada. Quer dizer, o desconhecimento faz a pessoa colocar fogo na própria casa. Né? Então, olha como a economia impacta muito mais as pessoas do que elas pensam. Queria pegar o ponto dessa questão e mostrar como a população perde por não saber disso. Usando 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu tive agora recentemente na Argentina, no primeiro e no segundo turno, para acompanhar ali o resultado e tal. E eu queria conversar com as pessoas, porque a Argentina estava num momento de virada, não que os outros anos não fossem uma merda, mas agora estava num ponto assim de explosão. E me gerava uma estranheza que o ministro da Economia, que estava há 1 ano, era o candidato à presidência e o cara estava destruindo a economia do país. Então, eu preciso ir lá entender esse tipo de coisa, né? E no segundo turno, 2 coisas estavam acontecendo na Argentina. Parte das lojas estavam sem produto, porque o dono não sabia qual seria o preço de reposição de estoque. Então olha que loucura, o cara tinha lá um fogão ou um computador, custava 50 mil pesos, ele estava à venda. Durante 1 ou 2 finais de semana, ali no meio das eleições, o lojista tirou os produtos e começou a vender só o básico, porque ele não tinha noção de, a depender de quem fosse ganhar as eleições, qual seria o preço de reposição daquele estoque dele. Quer dizer, ele poderia vender o computador por 50 mil pesos e ganhar o Massa ou o Milei, fazer uma Maxi, e aquele produto ter o custo agora de 500 mil pesos e ele não ter o negócio quebrar. Então, olha como a economia impacta muito mais as pessoas do que elas pensam. Tanto que, até fugindo um pouco mais desse assunto, hoje eu gravei um podcast falando do dólar, que o dólar subiu aqui no Brasil na última semana, e eu sei que tem gente que pensa o seguinte: cara, que se for do dólar, se o dólar for para 6, não tem nada a ver com isso. Isso vai ferrar a classe média que não pode ir para Disney. E ele não tem noção de que, meu amigo, 70% do frete brasileiro é rodoviário, é diesel. Se o dólar subir, você está indexando toda a nossa economia, você não vai conseguir comprar nada. Quer dizer, o desconhecimento faz a pessoa colocar fogo na própria casa. Né? Então, tem esse exemplo da Argentina, tem esse exemplo no Brasil. E, de um lado, você tinha o lojista querendo não vender, porque ele não sabia o preço de reposição. E do outro, eu conversei com algumas pessoas que falaram o seguinte: tem loja que o estoque está acabando porque tem gente com dinheiro em casa que está querendo gastar o dinheiro todo que tem. Tipo, o cara recebeu o salário, não quer investir, não quer fazer nada. Ele quer gastar logo todo o salário, vou comprar uma geladeira, um fogão, porque ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, se o dinheiro que eu tenho pode perder o valor e eu não estou conseguindo comprar muito dólar, eu vou gastar. Porque pelo menos, se der uma merda, eu tenho aqui alguns bens, algumas coisas que eu tava querendo comprar ou que eu posso vender. Tanto que, no final de semana da eleição, você tinha o dólar oficial, 300 pesos, mais ou menos faz 300 e poucos. Tinha o dólar blue, que era 1.000, e foi criado o blue do blue. Eu nunca vi isso, o paralelo do paralelo. Porque como tava muito difícil você conseguir o paralelo, tinha uns caras falando: olha, eu não tenho paralelo de $1.000. Eu tenho aqui, 1.000 pesos. Eu tenho o blue do blue, que é o paralelo do paralelo. Isso foi bem no fim de semana da eleição, do segundo turno. Você não conseguia dólar, cara. Aí você fala, cara, e a população, ela tá muito afastada disso. Isso que a gente tá falando aqui é um discurso que chega para uma parcela ínfima da população, porque quem precisa desse conteúdo ou não entende, por um erro nosso, às vezes não saber explicar, ou não tem condições de entender, ou porque a engenharia da coisa é feita pra pessoa não entender. Então, no último dia lá, eu peguei um táxi com o Bruno. Você conhece o Bruno, né? Mussa lá, o... Sim, Musa. Então, gente boa pra... A gente pegou um táxi, cara, e ficou discutindo com um taxista. No caso, eu brinquei, eu falei que eu tava do lado do taxista. Daí ele falando da economia. Ele falou, cara, a inflação é uma invenção dos empresários que estão todo mês subindo o preço pra ganhar mais. Quer dizer, o cara que deveria ter aquela informação não tem. Então, hoje a população não tem a menor ideia do que a gente tá falando. O cara realmente acha
que eu reclamo do dólar porque eu quero ir pra Disney.